E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Aniele de Jesus, ou você pode me chamar de Outono Muito Prazer. E é muito bom estar aqui, ter você aqui nesse canal comigo pra gente trocar uma ideia, falar sobre coisas da vida e como isso pode nos ajudar, esse diálogo aqui, como ele pode nos ajudar a nos tornar a nossa melhor versão. E eu tô aqui hoje pra falar com vocês e conversar com vocês sobre algumas coisas que aconteceram semana passada, na verdade, né, por essa semana aí, que foi ainda reverberações da viagem que eu fiz. Pra quem não assistiu esse vídeo, foi o último vídeo que eu postei aqui no canal, e eu posso deixar linkado. Eu falei sobre a minha viagem a Brasília e como eu acessei e tive que confrontar certas crenças na viagem. E quando eu cheguei de volta, né, pro Rio, ainda assim a viagem reverberou em muitas outras coisas, eu pensei em muitas outras coisas. Não vou trazer tudo nesse vídeo, senão vai ficar muito grande, assim, também são reflexos e influências em lugares um pouco diferentes. Mas hoje eu tô aqui pra falar o quê? Ainda sobre crenças. Crenças que eu fui, né, nesse momento de meio que assentar a viagem, né, entender um pouco, ver como isso reverberava na minha rotina normal, de voltar, né, pra minha rotina normal. E aí fui identificando algumas coisas e nós vamos falar hoje sobre crenças, sim, novamente sobre crenças. Antes disso, eu gostaria de te perguntar se você já pensou e já parou pra pensar e se você sabe me responder aí o que são, afinal, crenças. Já parou pra pensar nisso? O que você acha que são crenças, né? Para quem não sabe, né, a psicologia, ela define um pouco esse termo. Crenças são, na verdade, estados mentais que nós temos de algo que a gente toma como verdade e aquilo fica ali e fica, de certa forma, reverberando em todos os nossos comportamentos, assim, né? Dependendo de onde é essa crença, ela vai agir ali na relação amorosa ou ela vai agir no modo como você lida com dinheiro. Então, são coisas que a gente acredita e que nem sempre a gente tem consciência de que acredita nisso que acha determinada coisa, e a gente acha que isso não reflete no nosso comportamento, mas isso reflete tanto no nosso comportamento como o que a gente alcança e atrai para nossa vida, né? E existem as crenças que se chamam de crenças limitantes, que são geralmente crenças negativas, que vai lá te impedir, e aí que tá a importância do autoconhecimento. Eu sempre vou puxar a sardinha pro autoconhecimento lógico, porque autoconhecimento é poder. Então, assim, algumas coisas que você não identifica e que reverbera no seu comportamento, ela tá ali de maneira inconsciente. Então, assim, essas crenças, determinadas crenças, a gente não sabe que a gente tem, mas isso vai reverberando no nosso comportamento. E o nosso comportamento nada mais é que um sintoma. E a raiz desse sintoma está na crença limitante. Então eu vim aqui conversar com vocês sobre uma das crenças que eu diagnostiquei, né, em mim, assim. Eu já identifiquei muitas outras e é isso, esse é o importante. Quando você identifica a raiz, você consegue trabalhar na raiz e não no sintoma, porque às vezes o sintoma a gente não consegue resolver, né? E uma das crenças que eu detectei no retorno dessa viagem é uma grande crença que eu tenho de insuficiência. E aí eu não sei se você vai achar alguma coisa aí semelhante em você, que seja uma crença também, ou se isso vai te abrir para outras possibilidades, né, de achar aí outras crenças. Mas vem cá comigo que eu vou te falar o que seria essa crença de insuficiência que eu encontrei, né? Minha crença de insuficiência, minha não, que ela não é minha, ela está aqui, mas está saindo, porque agora eu descobri ela. Agora que eu descobri, eu consigo ir na raiz do problema e da questão. A crença de insuficiência que eu tenho é muito sobre achar que eu não sou suficiente para determinadas coisas, e aí isso reverbera, eu identifiquei que isso reverbera em vários lugares, assim, vários ramos da minha vida, várias áreas da minha vida.
E uma que atua muito forte é, por exemplo, a nível profissional. Então, a minha crença de insuficiência, que não é minha, ela faz com que eu sempre ache que tá faltando alguma coisa a ponto de não começar ou a ponto de ir para um trabalho, mas achando que eu não vou dar conta do trabalho, me achando assim, achando que talvez eu seja confrontada de um jeito naquela questão que eu não vou dar conta, que eu não saiba. E pensando profissionalmente, assim, aí você começa a puxar situações que faz muito sentido, né? E aí, como isso reverbera também de determinada forma, não só na atuação profissional em si, quando eu estou lá trabalhando, né, de fato, mas também, por exemplo, com a minha relação com o estudo. Não é minha relação com o estudo, você só estuda por causa disso, não. Mas essa questão de achar que não tenho conhecimento suficiente para fazer algo, mesmo tendo estudado pra cacete, ainda assim eu acho que tá faltando alguma coisa, faz com que eu fique estudando. Estudo e nunca começo alguma coisa específica, por exemplo, né? Começar um novo projeto voltado pro trabalho. E aí eu coloquei na balança essa coisa de eu gosto de estudar, mas o quanto que eu estudo e o quanto que eu trabalho com as coisas que eu já estudei, assim, que eu acho que eu dou conta. E aí fiz uma análise e percebi que desde a minha vida adulta, eu sempre gastei mais tempo da minha vida adulta estudando do que trabalhando. Trabalhando assim... Eu já falei num vídeo aqui que estudo também é uma forma de trabalho, né? Sendo que eu tô falando de trabalho aqui, diretamente trabalho, que te dá retorno financeiro, né? Aquilo que tu faz pra ganhar dinheiro. E aí eu falei, cara, tá sempre pesando, essa balança está sempre pesando para o estudo muito mais do que para o trabalho. Não é um jogo igual, sabe? Não tá igual. E não é que isso seja um problema, porque talvez tenha momentos na vida que você vai precisar abrir mão de trabalhar e abrir mão de alguns trabalhos, enfim, para estudar em prol de algum objetivo. Mas faz muito tempo que isso acontece na minha vida, né? Que tá muito mais ali no estudo do que no trabalho. E isso veio de um pensamento meu de que no próximo ano eu vou ter que abrir mão de alguma coisa pra me dedicar a um projeto de trabalho que eu tenho na cabeça, sabe? E não sei se foi esse ano ou final do ano passado. Eu tava fazendo um curso, não era um curso, na verdade, era um evento, né? Um evento online. E também alguns cursos, e aí tinha ali era um pouco sobre autoconhecimento e também falava sobre comunicação, mas tudo se misturava muito. E porque uma coisa ia puxando a outra, né? E assim, essa pessoa que eu fiz os eventos, os cursos, ela é muito boa. Só que teve uma hora que eu falei assim, cara, eu entendi, eu ainda não tinha identificado essa crença, mas eu entendi que não dava mais pra comprar curso, até esse determinado momento, não dava mais pra comprar curso sem ter uma palavra que eu gosto, que não é uma palavra que eu acho que exista, né? Eu identifiquei que eu tava faltando fasejamento, no termo de colocar em prática o que eu já tinha aprendido pra conseguir chegar num movimento de poder fazer um outro curso e evoluir a partir disso. Eu entendi que eu tava fazendo muito curso e retendo muita coisa, mas colocando pouquíssima em prática, né? E aí hoje eu entendo um pouco que muito essa crença da insuficiência. Mas eu já tinha identificado, falei, cara, não, peraí, não dá pra ficar comprando mais curso. Porque eu tenho que colocar em prática alguma coisa pra continuar me aperfeiçoando naquilo. Eu não sei se você sabe, mas via de regra, gente, você pode estar mais preparado ou menos preparado em maior ou menor grau, mas você nunca vai estar pronto para fazer e para iniciar qualquer projeto, né? Aí, por isso que eu gosto muito da frase que o caminho se faz caminhando. Porque é isso, você traça uma coisa na sua cabeça, que você quer e que você pretende. E aí você começa ali a andar naquele caminho, fazendo bonitinho.
vai aparecer coisas que não estavam no seu planejamento, porque faz parte do viver. Viver é um risco. Isso faz parte da minha dissertação, que eu tenho que gravar um vídeo, inclusive, pra... Que é isso, tô estudando sobre isso, mas não tô falando sobre isso, como assim? Mas assim, viver é uma escolha. Você vai escolher por algo, você vai apostar naquilo e tu vai fazendo. E conforme você vai caminhando, aparece uma pedra aqui, aparece uma coisa, uma pessoa, alguma coisa que você não previa ali, um tropeço daqui, um tropeço dali, mas você vai fazendo o quê? Ajustando conforme você vai caminhando ali. E que é algo que, se você não começa a fazer para entender o que aparece no caminho, você não ajusta. Então, assim, via de regra, você nunca vai estar pronto, porque sempre vai ter uma coisa ou outra que você não vai ter considerado. E que é uma coisa que você só passa a considerar quando acontece. E aí, se vier a acontecer de novo, você já sabe ou como lidar ou como evitar aquilo. Mas também não é garantia, assim, que não vai acontecer, né, que você vai conseguir evitar, mas você já vai saber lidar melhor com isso. Então, via de regra, primeira coisa aí pra você anotar no seu caderninho. Você nunca vai estar pronto. Eu nunca vou estar pronta. Porque faz parte da vida, né? A gente aprende a viver como, gente? Vivendo. Cada momento ali no seu... Primeiro na infância e na adolescência e na vida adulta. E a gente vai aperfeiçoando. A gente só para quando morre. Morreu, aí acabou. Aí pra lá, não sei o que tem pra lá. Mas assim, em vida... A gente aprende a fazer isso vivendo. E aí essa ficha caiu, né? E um sintoma que eu tinha, mas isso eu quebrei há alguns anos, um sintoma claro, e aí você vai ver aí, vai identificar. Perfeccionismo. Quando você é muito perfeccionista, você geralmente não consegue tirar um projeto, um plano, uma ideia do papel, porque não tá suficiente. E aí isso já foi uma coisa que eu fui quebrando, assim, já faz um tempo. Que assim, entendi, cara, não vai estar perfeito, mas não vou deixar de fazer. Por exemplo, esse vídeo aqui. Cara, tem uma iluminação perfeita? Tem um celular ideal? Cara, não tem. Mas o conteúdo que eu tenho pra passar e que eu acho que é muito mais relevante essa informação chegar pra você, mesmo que sem a iluminação adequada, sem o fundo legal, do que não passar. Mas isso foi uma coisa que eu já venho trabalhando, entendendo que, cara, ok, não é isso, não vou ser perfeccionista, não tô satisfeita 100% com algo que eu produzi, mas eu vou jogar, vou fazer, enfim, e depois a gente vai ajustando. Beleza, aí eu identifiquei, né, isso da crença da insuficiência, e como isso refletia no meu trabalho, nos trabalhos, na questão do estudo, e como isso refletia também, inclusive, nas minhas relações, mais ou menos. Assim, mais ou menos no sentido que, não nas minhas relações de amizade, por exemplo, mas quando eu me interessava por alguém, eu sempre achava que era muita areia pro meu caminhãozinho, sabe? E aí eu falei, cara, isso aqui faz sentido também, de você achar que a pessoa que você se interessa é maior, ou que é isso, né? Que às vezes, no pior grau, você achar que a pessoa, que você é tão menor que a pessoa tá fazendo um favor se você ficar interessado em você, assim, fala sério. Nunca cheguei nesse estado, mas é um grande sintoma aí de uma crença de insuficiência, de achar que a pessoa que eu estava interessada, a pessoa que eu me interessei, tinha ali alguma coisa que era maior ou melhor que eu. Só que isso, aí a gente entra numa coisa bacana, que é essas coisas, né, que você descobre, você vai estudando e descobrindo. Não é assim, descobrir uma crença de insuficiência, vou estudar sobre crença de insuficiência. Não necessariamente. Você vai estudando sobre coisas e aí isso vai te abrindo a mente para outros lugares. É uma coisa que eu pensei hoje, indo trabalhar, eu falei, cara, vou anotar isso aqui porque isso aqui é importante. Que vai engatar na próxima coisa que eu identifiquei essa semana. O autoconhecimento, às vezes, vai te exigir estudar para acessar um repertório que você ainda não tem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bobo. Você anda de bicicleta de rodinha
porque você não sabe que tem como andar com a bicicleta sem rodinha. É meio isso, sabe? É um repertório que você não acessou. E para você acessar e se autoconhecer com mais profundidade, você vai precisar estudar sobre aquilo. Sobre aquilo, ou não necessariamente especificamente sobre aquilo, sobre outras coisas que vai te abrir outras janelas de outros pensamentos e enfim, né? E aí uma outra coisa que eu identifiquei que foi muito louco. Eu não gosto de acumular coisas, né? Então se tem alguma coisa sem utilidade na minha casa, por exemplo, eu já quero me desfazer, porque aquilo pra mim tá sendo... Eu acredito muito que o exterior reflete o interno e o interno reflete o externo. Então, por exemplo, se a tua casa, por exemplo, tá um caos e tá uma bagunça, isso aí tá refletindo alguma coisa dentro. E acredito também que fica difícil organizar dentro se fora tá um caos, né? E aí, enfim, isso foi essa semana, isso nem foi semana passada. Cara, eu cheguei, eu fui viajar, minha casa estava impecável. Quando eu voltei, a casa estava impecável. A única coisa que eu tive que organizar, e aí eu fiz logo quando cheguei, foi as coisas que tem que guardar no lugar, as roupas que tem que lavar, beleza. E aí, enfim, fazendo as minhas coisas, vivendo aí os dias da semana, eu estava com... E de vez em quando aparece um grande incômodo de achar que eu tô com muita coisa em casa, e aí eu tenho que me desfazer de alguma coisa. Sendo que, apesar de ser um movimento que eu faço com frequência, tava estranho, porque eu olhava e falava, cara, não tem nada pra me desfazer. Não tem nada que tá aqui que seja sem utilidade a ponto de ter que me desfazer. E aí, pensando nisso, eu falei, isso não é sobre o externo. Isso tá sinalizando alguma coisa dentro. Essa minha necessidade de organizar a ponto de desfazer de coisas que eu olho e falo, cara, não tenho que me desfazer aqui. É um reflexo de dentro. E aí eu comecei para esse lugar, comecei a vasculhar, o que é? O que é que eu tenho que organizar? O que é que eu tenho que organizar? E aí eu identifico isso também como uma reverberação, né, da viagem. E aí eu sentei, coloquei no papel e comecei a fazer movimentos que eu falei, cara, acho que é isso aqui. Acho que é nessa área aqui específica que eu tenho que organizar, que tá um caos. E que o caos é sobre o que está dentro, não sobre o que está fora. E aí, enfim, sentei e organizei. E comecei a fazer pequenos movimentos fora que fazia sentido. E aí, assim, pairou um pouco essa coisa do tenho que mexer e organizar e me desfazer de alguma coisa. Não é sobre fora, é sobre dentro. E aí eu te pergunto, né, o que tem aí que tá te incomodando, que às vezes você acha que é algo que é fora, que é o externo e que é alguma necessidade que é muito... que tu tá olhando muito pra algo específico, quando na verdade é um grande reflexo de algo que tá aí dentro de você. E aí tem duas coisas. Tem essa coisa aí dessa coisa de o que é fora tá refletindo, na verdade, o que é dentro, e aí você tem que olhar pra dentro, e isso te levar a um movimento. E às vezes é uma coisa que você já sabe, é uma informação que você já tem, que isso aconteceu também na vinda da viagem, que eu tava pensando muito no retorno, né? Que tem a ver, inclusive, com essa coisa que eu tinha que olhar, que tava reverberando pro tenho que me desfazer de alguma coisa. Às vezes é uma informação que você tem, é uma coisa que você sabe que você precisa mudar, modificar, mas que você não consegue. Porque você tem a informação, mas isso ainda não acessou o seu sistema límbico, que é o seu emocional e o seu afetivo de alguma forma. Acho que eu já falei aqui em outros vídeos que a gente se comporta e decide de acordo com o sistema límbico. Apesar das pessoas falar que é muito racional e que decide as coisas de maneira muito racional, nada disso. Você decide pelo límbico. E aí você justifica com o racional. Você justifica a sua escolha com uma fala, né? Enfim, com algo que é racional. Mas, na verdade, a gente está o tempo todo fazendo escolhas, decidindo a partir do nosso sistema límbico. Não tá dissociado. E aí, é isso. Às vezes você tem a informação, mas te falta alguma experiência ali que vai acessar o seu sistema límbico. E aí, a viagem foi muito isso também. Acessou muito esse lugar
quando eu voltei, eu falava, cara, não posso voltar do mesmo jeito, não posso voltar do mesmo jeito, não posso deixar essa sensação aqui passar. E aí foi isso, né? Porque a viagem ela cessou. E aí você tem duas formas de lidar com o que te acessa no sistema límbico, pra bem ou pro mal, assim, seja numa dificuldade ou numa coisa positiva. Que você pode pegar aquilo e falar, cara, isso aqui vai virar alguma chave, eu vou me movimentar a partir disso. Ou você pode ficar puto com aquela experiência, ou aquela experiência pode ser uma experiência feliz, mas que passou e você deixou passar junto com ela. Nada alterou, nada modificou, isso não te levou pra lugar nenhum, não te deu nenhum movimento pra ir adiante, né? E eu decidi que eu não quero mais deixar as coisas passar desapercebido. Tudo que acontece, tudo que a vida traz, ela traz porque ela requer de mim algum movimento. Então eu tô atenta a esses movimentos, sabe? E é isso, falei pra caramba, mas eu espero que você tenha te feito pensar e você traga algo, seja o mínimo que for, pro teu contexto e pra refletir, cara, isso aqui tá me levando pra algum lugar? Porque as coisas vão aparecer, agora o que você faz a partir disso é a sua responsabilidade. Muito obrigada por assistir esse vídeo, se você achou esse conteúdo relevante, curte, compartilha com alguém que você pensou aí e... é isso, vamos criar um grande movimento da nossa melhor versão, da versão melhor de si mesmo aqui nesse canal, beleza? A gente se vê em outro vídeo no próximo, até lá!